Olá, bem-vindos aqui você a mais uma live 4 em 4, que é uma live onde eu mostro a estratégia da sua jornada para o seu 4 ou mais 4 em 4. O que é isso aí? É aumentar a sua renda em 4.000 trabalhando 4 dias. Eu sou o Sávio Franca e o tema de hoje é o que os primeiros clientes que me renderam 4 em 4 me ensinaram. Então vamos lá aqui a esse novo desafio de começar a destrinchar essa ideia do poxa, sabe, eu não sei vender, eu nunca imagino vender. De repente o cliente pode estar mais perto de você do que você pensa. E eu estou aqui para poder falar para você como é que eu consegui aqui esses 4 primeiros clientes e como que me ajudaram aí a render esses 4 em 4. O que eles me ensinaram? O que eles te ensinaram, sabe? Então, é isso que eu vou te mostrar aqui hoje. Então, a ideia aqui, em primeira mão, né, a gente já está aqui começando a transmitir a nossa live aqui. A ideia aqui é o seguinte: você já parou para poder pensar o que você fez para poder conseguir o seu primeiro cliente na vida, como ser humano em si? Você já parou para poder pensar isso? Eu não sei se você já se imaginou aí, mas eu imagino que o seu primeiro cliente pode ser de um momento um pouco até constrangedor para você e você nem se lembra e nem vai lembrar mesmo, porque o seu primeiro cliente ensinar como ser humano foi a sua mãe, foi o seu pai. Eles, na hora do seu nascimento, você chorou pra caramba. Toda criança chora quando nasce. E você queria vender a ideia de, poxa, eu quero mamar, eu quero comer. E eu preciso vender essa ideia para as pessoas e a primeira coisa que eu vou fazer é chorar. E é um instinto natural, é do ser humano. E se você já se perguntou se você já se vendeu alguma coisa, esse é o primeiro ponto. E eu vou falar aqui dessa ideia dos 4 clientes aqui que eles normalmente, eu não vou falar aqui necessariamente dos clientes, nem vou falar em si dos clientes que você como ser humano, vou falar dos 4 clientes mesmo, aqueles clientes lá que você eventualmente conseguiu vender alguma coisa, que pagaram você por alguma coisa. Mas antes disso, eu acho que essa ideia de você pensar um pouco, na verdade, o que é o seu primeiro cliente, eu acho que é importante para essa nossa ideia aqui. Então, não vou falar aqui, logicamente, dessa ideia de você como um vendedor ser humano. Eu acho que a ideia mesmo, vou chegar lá nessa ideia dos 4 em 4 aqui, a gente vai começar aqui já com essa ideia aqui de falar aqui do seu primeiro cliente em si, tá? Então, o que foi o seu primeiro cliente? O que é que significou para você? Eu queria que você parasse para poder pensar agora, não nessa venda de você como ser humano, na sua primeira venda, mas na sua primeira venda em si, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Se você não tem um negócio, você nunca trabalhou como funcionário, enfim. Se você é autônomo, se você trabalha como autônomo, como que foi? Você consegue lembrar qual foi a sua primeira venda? Você consegue lembrar quem que foi o seu primeiro cliente? Tá? Eu posso dizer que eu lembro sim quem foi meu primeiro cliente como pessoa, assim, necessariamente com esse negócio que eu tenho, né, que é um negócio que eu construí, que foi um negócio voltado para o caminho, para o meio de ajudar as pessoas a reduzir a conta de luz, que é com a energia solar térmica, com aquecimento solar de água, que é o motivo, um dos meios que eu faço, que eu ensino as pessoas a conseguir a mais 4 mil reais aí, ganhar, completar a sua renda aí em 4 dias. Por que essa ideia dos 4 dias, sabe? Porque um equipamento de aquecimento solar você consegue instalar em um dia. E você consegue aí, 4 dias você consegue instalar 4. E você consegue ganhar 4 mil reais também em 4 dias aí de instalação. Ou seja, esse é o processo. Essa é a ideia dos 4 em 4. E a gente vem falando aqui. E a ideia aqui de falar para você essa questão de onde foi o seu primeiro cliente é porque é com base nesse seu primeiro cliente que eu vou te dar a noção de como que você vai chegar a essa ideia dos 4 em 4 aí que a gente vem falando aqui, tá? Então, talvez deve estar passando pela sua cabeça aí que não sei se você nunca trabalhou também, nunca trabalhou como empreendedor, como um negócio próprio, ou
sei lá, sabe, eu sempre fui empregado e eu nunca tive um cliente, né? Nunca vendi isso aqui, nunca vendi nada. Tá, beleza. Mas você já teve um cliente, talvez você nem parou para poder pensar dentro do seu da forma com que você foi adquirir esse trabalho que você começou. Você imagina que eu já fui nos dois lados da moeda, eu já fui funcionário, já fui, né, hoje eu sou trabalho com essa ideia de empreendedorismo, de negócio próprio, de você ter mais liberdade de tempo, de fazer o que você gosta. Eu estou com essa ideia e eu acho que quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente não quer mais sair. Né? Igual assim, aquecimento solar de água. Né? Quando você vai vender um produto igual um aquecedor solar, você sabe bem que se você der uma garantia para um cliente, ele não vai mais, ele não vai devolver o produto. Não vai devolver, muito raramente ele devolve. Eu nunca tive um caso em que o cliente devolveu um produto, né? Depois que ele tem o equipamento. Tá? E assim, se você trabalhar com essa ideia do equipamento de aquecimento solar, por exemplo, que você tem uma experiência de que a pessoa ela tem um produto e ela não vai se arrepender, e ela vai usar aquilo ali de forma que ela tem um produto ali com a porque tem outros benefícios, enfim. A ideia aqui que eu queria te falar é o seguinte: quando você tem essa possibilidade de você oferecer alguma coisa para um cliente em que você sabe que ele não vai se arrepender depois, sabe que se ele se arrepender por algum outro motivo, você sabe que na hora que você oferece um produto para um cliente em que ele gosta daquele produto, é algo diferente. É algo que é completamente diferente do que você oferecer alguma coisa duvidosa para ele. Então, o que eu queria te falar aqui é sobre essa ideia de que você talvez esteja pensando aí, poxa, eu nunca fui, eu nunca tive um cliente, eu nunca vendi um produto, eu nunca fiz isso. Mas a primeira pessoa que você vendeu, a primeira pessoa que você vendeu o seu produto ou o seu serviço, de repente foi o seu próprio chefe, né? Que você se candidatou para uma vaga de emprego e numa entrevista você se vendeu. Você foi lá e falou assim, olha, eu gosto disso, eu tenho essa habilidade, e você começou a vender a sua história, a vender a sua habilidade. Então, essa é a primeira opinião que eu tenho aqui para poder te passar e que vale a pena a reflexão. Eu queria que você estivesse aí agora, deixasse a oportunidade para a gente poder interagir um pouco, deixasse o seu comentário nessa live aqui, colocasse aí para mim qual que é a sua ocupação atual e onde você busca estar daqui a um tempo, o que, é que você quer. Coloca aí pra gente, deixa seu comentário, se rolar aqui pelo menos uns 5 comentários aqui nas próximas 24 horas que eu postar esse vídeo aqui, eu vou liberar, aqui ao final eu vou explicar como que você vai conseguir, mas eu vou liberar um resumo dessa nossa live do que tudo que você pode aprender aqui hoje, nessa nossa aula aqui do 4 em 4, tá bom? E vamos começar aqui nessa ideia de o que é, né, o que é os 4 primeiros clientes, o que esses clientes me renderam, o que eles me ajudaram, o que eles me ensinaram aí com esses 4 em 4 dias, 4.004 dias. E eu queria, até anotei umas coisas aqui para poder te falar, mas os meus primeiros clientes, eles foram no boca a boca, tá? Primeiro ponto. Eles foram conquistados de forma de relacionamento. E eu consegui um contato. O primeiro contato que eu tinha, um contato cliente indireto, que eu posso dizer, e queira ou não queira, ele foi uma venda, porque ele estava na minha casa, que é meu pai, né? A gente começou a ideia de, poxa, eu poderia pensar na ideia de economizar a conta de luz, está muito cara, e será que não existe uma forma diferente de aquecer a água que seja diferente do que a gente tem atualmente, que é o chuveiro elétrico? Ou diferente daquele que eu já tinha antigamente, que é a serpentina. Antigamente a gente morava na roça, tinha toda uma ideia de buscar lenha, de ter que ter um trabalho gigante para poder conseguir lenha para esquentar a água da água de tomar o banho. E ele foi o primeiro cliente. Ponto. Cliente indireto. Mas depois desse, quais são os próximos? Foram pela indicação, né? Foi pelo contato pessoal. Meu pai recebeu uma informação, alguém do nicho de relacionamento dele recebeu uma informação de que
que a gente estava trabalhando com algo que pudesse reduzir a conta de luz. E aí a pessoa se interessou, foi lá olhar o produto na casa do meu pai e pronto, vendeu outro produto. E assim foi o terceiro, o quarto, o quinto cliente, e a gente fechou vários clientes na mesma cidade, uma cidade pequena, de 6 mil habitantes, onde que meus pais moravam e que a gente resolveu a empreender, a abrir o primeiro escritório. Foi lá que a gente conseguiu vender os 4 primeiros clientes. E qual que é a lição que a gente tirou disso tudo? Eu vou falar tudo aqui. Eu acho que vale a pena para você que está começando, que quer começar uma nova história, quer ter uma nova renda, uma renda a mais para completar aí a sua renda atual, que talvez não seja aquela renda que você queria. Não sei se você está hoje num volume de renda que seria interessante. Talvez não. Eu imagino que você está aqui é porque você quer dar um passo a mais, quer dar um pontapé a mais nessa vida, ainda mais pensando aí no ano novo, um ano agora que está chegando cheio de oportunidades, que daqui a pouco a gente vai ter vacina contra essa, nem vou falar aqui nessa pandemia, mas eu posso dizer que vacina contra o desespero, vacina contra a falta de expectativa. A vacina aqui tem que ser uma vacina para curar mesmo, às vezes, a falta mesmo de acreditar em você mesmo. Tá? Então, o que eu quero te mostrar aqui é essa ideia de que a maneira mais fácil de vender para você que está começando, ou para você que tem a ideia de abrir um novo negócio, ou completar sua renda com um novo produto de um negócio diferente, é as pessoas que você já conhece, as pessoas que estão próximas de você. Então, esse é o primeiro ponto. Pessoas que estão perto de você, elas podem ser seus clientes de forma mais fácil. Elas estão mais perto, já te conhecem de alguma maneira. Então, eu acho que pensar nessas pessoas, pensar nelas aqui agora, é um exercício que você tem de fazer e que eu vou falar mais no final. Vou passar aqui uma ideia de você sair da teoria aqui e partir para a prática para a gente poder sair do campo de batalha. Sair para o campo de batalha, né? Sair para poder fazer alguma coisa além do que a gente está propondo aqui, do que eu estou falando aqui hoje. Tá? Uma coisa que eu notei aqui, até que eu queria falar para você, a sua venda, eu já falei aqui que a sua primeira venda você fez quando você nasceu. Eu já falei aqui. Você fez a sua primeira venda quando você nasceu. E a sua, eu queria te perguntar aqui, qual foi a venda mais importante que você já fez na vida? Tá? Qual foi, talvez, a venda da transformação da sua vida depois que você já estava adulto, depois que você já sabia o que eram as coisas? Enfim, qual foi a venda mais importante que você já fez? E eu queria te questionar sobre isso porque a venda que eu fiz mais importante para minha vida quando eu me tornei adulto foi quando a Tati, minha esposa, ela aceitou o meu pedido de casamento, tá? Então você que está aí, imagino que uma das vendas mais importantes que você fez foi no momento em que a sua esposa, ó, né, se você é casado aí, aceitou você como marido, né? Essa foi uma venda. Você vendeu a sua ideia, você vendeu um bom partido, você vendeu a ideia de que, olha, eu sei onde que eu estou pisando, eu estou querendo agora fazer um passo a mais, eu quero, além do namoro, eu quero um casamento, eu quero ter uma responsabilidade diferente com você, por isso que estou te pedindo aqui para poder casar-se. Então, essa foi uma venda que realmente ela foi um diferencial para você e que eu acho que não tem como a gente pensar aqui em fazer diferente disso. Eu acho que quando a gente pensa que uma venda ela começa a partir do momento em que a gente expõe a nossa ideia, que a gente faz aqui a ideia de eu estou disposto a poder dividir um benefício, né? Até eu acho que quando eu falo em benefício, né? Quando eu falo aqui na ideia de vender, eu tenho que falar em outras coisas também, que eu vou falar aqui na frente, tá? Então, assim, anotei até que outra ideia aqui, que a sua venda mais difícil não foi, talvez, você se casar, tá? Acho que a vida mais difícil, o desafio maior para esse tipo de venda foi manter o seu casamento. Porque todos os dias você tem que ter uma coisa diferente para poder você agradar o seu parceiro, a sua parceira. Você tem que fazer alguma coisa diferente ou você precisa de manter a chama acesa, manter o fogo aceso ali para que ele não se apague.
E assim também são as vendas também para os nossos clientes, os clientes do dia a dia. Você vender um cliente hoje para um cliente hoje, para você manter esse relacionamento com o tempo, para que ele indique mais pessoas, para que ele tenha aí uma interação com os passados anos, você não pode esquecer dele, tá? Existe até uma frase que é bem falada aí, que não sei se você já ouviu falar no ramo do marketing, né, que a primeira impressão, né, é a que fica. O que é a primeira impressão? É a que fica. É que de repente você olhou para sua esposa e ela deu aquele olhado lá no início daquele encanto e você ficou com aquela ideia na cabeça, poxa, que olhar, que legal, que sintonia que eu tive. Essa primeira impressão, ela é a que fica, é o que o mercado fala. E na verdade, essas palavras, essas mensagens ditas, essas ideias, como é que fala? Esses padrões de ideias, eu corro um pouco contra eles, né? E quando o marketing fala que essa primeira impressão é a que fica, eu já vou um pouco além e digo que a última impressão é a que fica, a última, que é o como essa pessoa, como que foi a interação que você teve com a pessoa, com o seu cliente, com a sua esposa. Se foi uma interação ruim, se foi um xingamento, se foi uma mensagem de desespero, se foi um grito, se foi qualquer coisa ou foi uma mensagem de apoio, é isso que vai ficar. Você imagina que se você brigar com o cliente, qual vai ser a mensagem que você vai ficar dela? Qual foi a sua última mensagem? É o que você falou da última vez para esse cliente. E ele vai lembrar de você principalmente por isso. E não pelo encanto que teve na primeira vez que ele teve a impressão. Então a ideia aqui é mostrar para as pessoas, mostrar para você que todo dia você tem que cativar, que você tem que conquistar novos clientes, mas tem que conquistar as pessoas que você criou na sua base de relacionamento. Tá? E a venda, ela começa, ela segue por aí também. O cliente indica você para outra pessoa se ele está com aquela última mentalidade do último atendimento. Tá? E a ideia que eu queria passar aqui hoje é uma ideia de benefício. Já falei um pouquinho, comecei a falar em sua introdução sobre o benefício, que o cliente ele compra benefício, ele não compra produto. Escreve isso aí, acerte comigo essa ideia, porque o cliente ele nunca vai comprar de você um produto específico, ele vai querer comprar um benefício, e se você não procurar vender para ele um benefício, logicamente ele só vai comprar de você se ele estiver desesperado para poder comprar um produto. Você já estudou todos os benefícios, você já olhou no mercado, você já sabe lá como é que faz e tudo mais, ele vai olhar para você e vai falar assim, não, eu quero agora comprar o produto. E aí começa a ideia, tá? Então, sim, para eu poder até falar sobre essa questão do benefício, eu até pesquisei lá sobre a ideia do benefício e eu acho que isso é legal porque no dicionário lá, o que ele fala sobre benefício? Ele fala assim, ó, benefício é o ato ou efeito de fazer bem, de prestar um serviço a outrem, auxílio ou favor, tá? E tem outra razão, outra explicação que ele deu aqui, foi o seguinte, graça, privilégio ou provento concedidos a alguém, proveito, vantagem, direito, tá? Então, eu acho que essa ideia do benefício a gente vai muito além do que você oferecer alguma coisa de proveito para alguém, alguma vantagem. E eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas antes disso, eu queria lembrar para você que a palavra benefício ela remete muito a dinheiro, tá? A dinheiro, a coisas que as pessoas recebem, às vezes até de graça. Não sei se eu posso dizer de graça, mas existe, por exemplo, quando você tem a ideia do BPC, por exemplo, que é o benefício de prestação continuada do governo. É um benefício que as pessoas que têm deficiência ou que são idosos recebem do governo. Tem outra ideia também do benefício de auxílio emergencial, né, que aí nessa época de tempos difíceis houve também. E foi um dinheiro que foi dado para essas pessoas. E, de certa forma, o dinheiro é um benefício porque ele compra um benefício. Na verdade, o dinheiro é uma solução para ele comprar um alimento, para comprar isso, comprar aquilo. E, e tem aí também quando você vai contratar alguém que, de repente, você
não está vendendo mais, ou você quer contratar, e você vai precisar de alguém para poder te ajudar, o que, que você oferece? Por exemplo, você oferece um benefício. Agora com o cliente, o que, que você está oferecendo? Para poder ser atrativo? Porque quando você vai contratar alguém, né, você oferece a alimentação, ticket de transporte, o salário, oferece de repente uma empresa que ela seja mais sólida, oferece uma vontade, uma possibilidade da pessoa crescer profissionalmente no negócio, enfim, tem um monte de coisas que é possível oferecer aí de um benefício de contratar. No caso de um BPC ou aí de um BAE, né, que é o benefício de auxílio emergencial, esses dois aí, o governo oferece um benefício em dinheiro e às vezes pensando no retorno político, né? E às vezes por questão até de voto, não sei, ou por também às vezes quer também matar a fome daquelas pessoas, às vezes quer tapear, enfim. Eu não acredito que isso é a solução para os problemas, é uma solução emergencial. Mas às vezes ele está oferecendo uma coisa pensando em outra, pensando que existe uma razão para oferecer esse benefício. E no caso de um cliente, você oferece o produto para ele, você oferece um aquecedor solar para que ele possa fazer alguma coisa, ou você oferece primeiro o benefício para ele, para que ele possa cair a ficha, poxa, esse negócio é legal, eu vou comprar. Então, a ideia aqui da venda dos primeiros clientes, inclusive que eu atendi lá atrás, foi pensando no benefício. E aí, o que eu aprendi com isso? O que eu aprendi? Eu aprendi principalmente que as pessoas que eles indicaram depois, eu aprendi que eu consegui fazer contato próximo com as pessoas que eu estava naquele momento. Eu aprendi que relacionamento é a chave para bons negócios. Relacionamento voltado a benefícios. E a gente, é lógico que a gente não está simplesmente relacionando ou fazendo alguma coisa só pensando em dar alguma coisa para ter retorno. Eu, por exemplo, estou aqui fazendo essa live aqui, eu sei que está de uma forma contributiva, é o conhecimento que eu aprendi durante alguns anos, e eu não estou esperando agora que você compre nada de mim. Não estou esperando isso. É uma intenção de você entregar alguma coisa a alguém de forma bastante autêntica que eu não estou esperando agora que você compre nada de mim. Mas eu estou esperando que você aprenda e que, sabe, um dia aí você aproveite bem desses conteúdos e se eventualmente tiver uma consequência em relação a isso, tudo bem, tá ótimo. Mas eu acho que a ideia aqui eu não estar apegado a esse tipo de coisa, sabe? É você dar de benefício, dar alguma coisa, dar uma ideia, mas não necessariamente estar apegado àquilo. Então, eu poderia dizer aqui que a gente está agora num passo a mais para poder construir essa ideia dos 4.000 em 4 dias aí a mais para você aumentar a sua renda, pensando aí em construir uma relação com as pessoas sólida, conseguir aí ter os seus primeiros contatos. Como é que você pode começar nessa área? Como é que você pode ter clientes? Como é que você pode aí fazer tudo isso se você não sabe ou você pensa que não sabe vender? Se você vendeu lá no momento que você nasceu, você já se tornou um vendedor ali. Se você vendeu quando você se casou, já confirmou você como vendedor. Se você está aí todos os dias mantendo um casamento, mantendo uma relação boa com a família, se você está mantendo essa ideia e simplesmente a sua esposa ou seu marido, não sei quem, se separou de você, você está vendendo a sua ideia, vendendo a sua presença. Algum motivo as pessoas têm de ficar com você. Então, por que então você não tem capacidade de vender um benefício para um cliente? Porque você tem a ideia limitada de que se vende produto. É só por causa disso, tá? Então, se você quiser vender o sábio, aí o João, se você quiser se vender para sua esposa todos os dias e simplesmente empacotar lá, colocar lá um perfuminho, pentear o cabelo e colocar lá. Não, não é assim que você vende, porque você está vendendo o produto. Agora, se você for vender um benefício, do que vai levar a isso? O que fica bom para sua esposa? O que fica bom lá para sua mãe? Que o dia que você chorou lá para ela tá doida para ver você bem. Então, ou seja, automaticamente é o melhor, como diz assim, o esforço menor que você já teve para poder vender na vida foi de tomar o seu primeiro gole de leite, de
de ser bem atendido quando você nasceu. Agora, o esforço de você vender todo dia, de você inovar, de você procurar um benefício diferente, aí eu vejo que isso é muito mais desafiante do que você vender para um cliente específico. As pessoas, quando elas querem comprar, elas querem entender primeiro o que elas estão comprando. Não necessariamente exatamente o produto, mas sim o benefício que esse produto dá. Então foque nisso, entenda que agora em diante você já sabe que se não é difícil vender benefício e sim vender produto, então você vai focar em quê? Em vender benefício. Qual que agora é a maneira de você encontrar e convencer seus clientes? Vender o que elas querem de bem. A própria palavra aqui já falou aqui, ó, na definição do que é o benefício. Graça, privilégio, provento concedido a alguém. Proveito, vantagem, direito. Você vai vender o quê? Vantagem. Vai vender o quê? Proveito para as pessoas. Ato ou efeito de fazer o bem. Vai vender o bem. Prestar um serviço para alguém, auxiliar alguém a resolver algum problema, resolver alguma coisa. Por exemplo, os altos custos da conta de luz, que é no caso aí do aquecimento solar. Todo mundo quer reduzir a conta de luz. E às vezes algumas pessoas querem reduzir de forma mais rápida e estão doidos lá e tem um dinheiro na conta para poder aplicar e tal, ou simplesmente não tem o dinheiro, mas podem financiar e quer ficar livre de pagar, dar dinheiro para a concessionária. E qual que é o maior inimigo das pessoas hoje? Os impostos, as concessionárias, os taxas que estão pagando de forma indevida. E você quer sair de vez dessa situação ou tirar as pessoas disso, você invista em alguma coisa que vale a pena financeiramente também. Que é somente eu pensar em coisas gratuitas aqui, que é o sol, aí quando a gente fala aí no sistema de aquecimento solar de água. Tá? Então, essa ideia aqui de entregar o benefício, eu acho que está bem clara. Eu queria que você, se você gostou dessa ideia aí, comente para mim, ou então simplesmente dá seu like, compartilhe com seus amigos, siga a gente nas redes sociais aí no YouTube, Facebook e Instagram, que eu acho que eu estou fazendo aqui algo diferente para que você possa aprender e para alguma pessoa que também você conhece que faz sentido também esse aprendizado aqui de hoje, tá? Então, eu queria aqui até falar sobre as ideias que eu vim pensando essa semana, pessoas que eu conversei. Hoje eu conversei com uma pessoa de Itabira, Carlos, que eles chamam, Itabira, Minas Gerais. Ele trabalha já no mercado de aquecimento solar de água, já tem alguns anos, e ele vive disso. Eu devo conversar com ele de forma mais espontânea em breve, mas ele já atinge essa renda de mais de 4 mil por mês, aí trabalhando 4 dias. E o Robson também, de Raul Soares também, ele já faz isso e vê um produto, o tipo de produto como meio interessante, no caso do aquecimento solar, para poder ajudar a completar a sua renda com mais de 4 mil aí por mês, trabalhando 4 dias também. Fernando já é um pouco a mais que isso. Ele citou para a gente que chega a ultrapassar essa renda dos 4 mil, chega a 7 mil por mês com o produto trabalhando no final de semana. Então, acho que a ideia agora é você focar nos benefícios e no que tem de lições aqui hoje. E as pessoas, normalmente, quando elas escutam o que eu falo sobre isso, elas vêm com algumas dúvidas, com algumas perguntas. Eu já imagino o que você pode ter aí e pode deixar seu comentário, mas algumas pessoas me falam, sabe? Sávio, ainda sei vender, eu não sei vender, mas eu posso aprender. Porém, eu não imagino nem como começar, se tem que ter carro, se tem que ter CNPJ, como é que funciona isso? Olha, você pode até não ter CNPJ agora, mas CNPJ é a coisa mais fácil que tem de você conseguir com o MEI, microempreendedor individual, se você já trabalha, já com CNPJ, de repente já é autônomo, já tem carro, fica mais fácil ainda. Mas o passo aí que eu vou explicar mais adiante é um passo bem simples para você olhar, para você. O que eu posso dizer mais ainda para completar o que eu falei para vocês aqui, eu imagino que você vai até tender a querer gastar dinheiro com publicidade, por exemplo, quando você começar a captar clientes, ou querer captar clientes nesse sentido. Que as pessoas pensam, pô, existe uma maneira de captar clientes? Existe. A publicidade paga, você pode pagar lá os meios de comunicação, Facebook, por exemplo, para poder, Google, para poder captar clientes para você. E muita gente faz isso de forma manual e é muito fácil fazer isso. E às vezes é mais efetivo, às vezes não.
Às vezes você consegue acertar de primeira, às vezes demora muito tempo, depende da maneira que você está fazendo. E às vezes tem pessoas também que fazem isso no mercado. Mas eu diria que não é a melhor maneira de você fazer, porque você vai gastar um dinheiro que aí você não aprendeu ainda a lidar com as objeções dos clientes, com o que elas estão têm dificuldade naquele momento. Então, eu acredito que não é o momento de você pensar nisso. O momento certo de você pensar nisso é agora com as pessoas que você já tem na sua lista de contatos. Então, se eu posso dizer que um passo legal seria levantar as pessoas que você tem aí na sua lista de contatos, seria um passo legal que eu posso te dizer aí para você começar a poder pensar quem que gasta mais na conta de luz e a conversar com essas pessoas. De forma simples mesmo, aleatória, e pensar assim, fulano, quanto você gasta na sua conta de luz? Só para saber aqui. Olha, eu gasto acima de R$ 200. Escolha 10 pessoas aí, que eu acho que é um passo que eu poderia dar aqui antes de falar sobre esse último passo aí, mas escolher 10 pessoas da sua lista de contatos que gastam acima de R$ 200 na conta de luz. Essas são as pessoas que podem ser os seus clientes, que podem ser seus parceiros daqui a um pouco no segundo momento. Tá? Mas um outro passo interessante também é você fazer aí uma lista, ou seja, levantar no seu bairro quantas pessoas têm sistemas de aquecimento solar de água instalados na sua casa. Quantas pessoas tem na casa de perto do seu bairro? Você já imaginou se existe alguma pessoa no seu bairro que tem aquecimento solar de água instalado? E eu queria fazer junto com você aqui. Tenho uma ideia aqui de te mostrar como é que você faz isso. Eu até abri um mapa aqui da cidade de Belo Horizonte, que eu ia colocar aqui. Vou escolher qualquer bairro aqui, ó. Um bairro qualquer aqui. E vou começar a te ajudar nisso aqui. Toquei pelo computador, mas dá para fazer isso pelo seu celular também. Tem uma opção aqui embaixo aqui de satélite, tá? Vai clicar na opção satélite. E você vai escolher um bairro qualquer aqui, um quarteirão. E começar a olhar no telhado dessas casas o que que tem, né? O que que tem de sistemas de aquecimento solar, quantas casas que não tem sistemas de aquecimento solar no telhado, né? no quarteirão. Acho que pode contar as que tem, que você, por exemplo, esse quarteirão aqui, ó, deve ter umas 30 a 50 casas, mais ou menos. Quantas dessas casas aqui tem aquecimento solar e quantas não tem? Estou procurando aqui, se você aproximar aqui, ó, essa casa aqui, por exemplo, me parece, ou parece que é um sistema de aquecimento solar de água. Ou é uma claraboia no telhado. Vamos ver se tem aqui nesse quarteirão, se tem algum local que tem. Mas a estimativa, eu sei que Belo Horizonte é uma cidade que tem bastante, em relação aos outros lugares do país, por ser considerada a capital brasileira de aquecimento solar de água. Aqui, por exemplo, já tem uma casa aqui com aquecimento solar de água, tá vendo? Nesse quarteirão aqui, ó, naquele outro quarteirão eu não achei. Aqui tem dois, tá vendo? Ó, e tá perto. De repente um já indicou para outro. Pode ser que foi isso. Aqui nesse quarteirão aqui, só tem, aqui deve ter umas 30, 50 casas, só tem duas pessoas que têm aquecimento solar, duas casas aqui, ó, que tem aquecimento solar de água. Ou seja, aqui você tem 30 a 50 potenciais clientes aqui, ó, nesse quarteirão aqui. E você pode fazer isso na sua casa, no seu bairro agora. Faz aí, conta pra gente aí quantas casas tem no seu quarteirão aí, no seu bairro, tem aquecimento solar de água. Eu acho que é um ponto que você pode fazer uma atividade prática para que você consiga imaginar como é que é esse mercado. E o mercado de aquecimento solar, ele parece ser assim, pouco, mas não, é grande. Né? Para você ter ideia, há uma pesquisa recente aí da Eletrobras que a cada 10 pessoas, 4 pessoas querem trocar o chuveiro elétrico por um sistema de energia solar para aquecer a água do banho, que é o aquecimento solar de água. Elas querem fazer isso. 6 em cada 10, ou seja, na verdade 2 ainda em cada 10, querem trocar dependendo do custo. Nós temos 60%, ou seja, 6 pessoas de cada 10 pessoas que querem trocar o chuveiro elétrico por um sistema de água quente. E no seu bairro aí você pode olhar quantas que já tem, quantas que não tem. Conta quantas casas aí, quantas pessoas que têm o sistema de aquecimento solar instalado e quantas que não tem. Conta quantas que não tem aí e anota aí pra gente nesse comentário, só pra gente poder ver no seu quarteirão aí, só pra gente interagir mesmo. E aí a gente vai começar a partir pro próximo passo, que é ensinar você, de repente, como você pode apresentar melhor a sua ideia para o cliente, como é que você pode começar
bater de porta em porta, você conhecer os seus vizinhos, não sei se você conhece, mas existe uma maneira de você chegar até eles, tá? Então eu acho que a ideia, um passo prático para você fazer hoje é levantar aí quantas pessoas no seu bairro podem ser seus potenciais clientes. Então se tem, por exemplo, 40 pessoas, dessas 40 pessoas, eu posso dizer que aqui, ó, de 10 pessoas, 4 podem ser seus clientes, então dessas 40, 16 pessoas vão poder ser os seus clientes aí e estão querendo trocar o seu chuveiro elétrico com um sistema de água quente, de aquecimento solar de água. Então só da gente contar 40, 16 você já consegue aí. E dos seus parentes, dos seus amigos? Quantas pessoas que aí, eventualmente, gastam acima de R$ 200 na conta de luz, por exemplo, que querem economizar R$ 100 por mês ou R$ 1.200 por ano? Quantas pessoas tem? Comece por aí também, que eu acho que é uma boa ideia, um passo para você começar a contar e a descobrir os seus potenciais clientes e ver o que é esse mercado, tá? Então é isso, comece com o benefício. A ideia é que hoje eu falei muito sobre essa ideia de você conseguir você ser uma pessoa que nata em si como vendedor e você também conseguir os seus primeiros clientes de maneira mais simples do que você imagina. As pessoas que são mais perto de você, oferecendo o quê? Um benefício. Estude mais sobre benefícios do que os produtos podem oferecer e você vai se tornar um bom vendedor aí de benefício, não de produto. Pessoas quando conhecem os benefícios, sim, vendem de forma muito fácil. E é isso que você tem a oferecer, tá bom? Gostaria de agradecer aqui a nossa... Hoje a nossa live está se encerrando por aqui também. Eu gostaria de agradecer você por estar aqui comigo, presente. Deixa eu ver se tem alguma participação de algumas pessoas aqui. Se você gostou do nosso vídeo aí, deixa pra gente um comentário, dê o like aí se você gostou dessa nossa live. Faça também a sua... faça aí a sua... como é que fala? Marque pra gente aí um like, comente para as pessoas aí, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal aí do YouTube, Facebook e Instagram, que é o Instaline. No caso do Instagram e Facebook, que é Instaline BR no final, você segue a gente, tem várias fotos que a gente publica, várias coisas até pessoais também que eu gosto de compartilhar um pouquinho, de vez em quando eu faço isso. Eu acho que é legal para a gente poder aprender um pouco mais e trazer um pouco mais um mundo melhor. Eu acho que pensar nessas coisas são boas pra gente, tá bom? E é isso, grande abraço.